bem-vindos ao Workbox. Eu sou o Rainer Alencar, eu sou professor de Character Design da Revolution. Continuando nossa série, e até no caso para finalizar, vamos ensinar hoje como finalizar um personagem de forma simples. E a gente vai fazer isso utilizando o personagem que a gente desenvolveu durante nossas outras aulas. Então espero que vocês curtam esse vídeo. Aqui eu tenho o nosso personagem que a gente finalizou na aula passada. Eu vou escolher um pra gente finalizar. No caso, eu vou escolher meu favorito, que é o grandão aqui. Beleza? Então, durante o meu desenvolvimento aqui que eu for pintando o personagem, eu vou dando algumas dicas pra vocês também de como que eu tô fazendo isso pra quem tá perdido e não conhece muito Photoshop. Aqui na primeira camada a gente tem uma camada em branco. Na camada de cima a gente tem um layer que tá em normal por enquanto. E daí eu vou criar um layer, mais um layer. E essas layers são o quê? Camadas que elas não atrapalham uma na outra. Ou seja, se eu crio uma camada aqui embaixo e essa camada tá acima, uma não vai atrapalhar a outra. Ou seja, se eu apagar aqui a linha, eu vou apagar só a linha, não vou apagar de baixo. Mesma coisa para de baixo. Ok? Beleza. Então, vou começar a colorir. O meu processo de colorir, justamente eu tento utilizar as linhas limpas, porque daí eu posso utilizar essas linhas como guia para minha tinta, usando balde de tinta e seleção e afins. Então, beleza, eu vou começar pintando a silhueta do personagem. Independente da cor, a cor aqui é independente, porque a gente vai mudar depois de qualquer forma. Então vou usar o brush de seleção, no caso que é esse aqui, o pincel de seleção. Não o pincel, mas a ferramenta de seleção. No seu Photoshop talvez esteja desligado isso aqui, que é Sample All Layers. Eu não sei como está no Photoshop em português. Deve ser mostrar todas as camadas. Eu creio que é isso, mostrar todas as camadas. Se tiver esse Sample Layers ou mostrar todas as camadas ligadas, mesmo que eu não esteja na camada da linha, ele vai funcionar. Olha aqui, ó. Caso eu não estou na camada da linha, estou na camada de baixo, deixa eu nomear aqui para ficar mais fácil. Linha, cor, base. Aqui, ó. Mesmo não estando dentro da camada da linha, eu consegui selecionar. Só que eu estou pegando a parte externa. Só que o que eu quero é a parte interna. Então eu venho aqui em Select ou Selecionar, Modify ou Modificar, Expandir. Daí eu vou expandir um pixel. Aqui, ó, ele entrou um pouco para dentro. Se você der um zoom aqui, você vai ver que ele deu uma entradinha na linha. Beleza. E agora eu vou aqui, ó, de novo, em selecionar. Eu quero, no caso, inverter. Então é selecionar, inverter. No caso vai ter inverter em português, aqui inverte em inglês. E daí eu vou preencher isso. Então você pode usar o balde de tinta, ou você pode usar Shift Del, o atalho. E aí vai ter aqui Foreground Color, ou então acho que vai estar a cor da frente, alguma coisa parecida. E aí, que no caso vai ser essa cor aqui desse quadradinho. E você dá OK. Que a gente tem o nosso personagem todo blocado. Daí o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa cor, a linha, eu não gosto de usar ela em preto, mas você pode usar se você quiser. Então geralmente eu venho e faço o quê? Eu vou colorir ela. Cadê? Primeira coisa, eu vou deixar ela em Multiply, tirar ela de normal e deixar em Multiply. Ou multiplicação, se tiver em português, e eu vou diminuir a opacidade dela. Diminuir e colorir. No caso que você pode ter justamente aqui, adiciona muito do seu estilo. Você não precisa copiar os artistas que você vê. Isso aqui é justamente para mostrar para vocês como vocês podem variar as coisas. Igual, se eu estivesse usando a linha preta, era uma coisa. Se eu estiver usando essa linha preta em opacidade diferente, já é outra coisa. Agora, se eu estiver usando essa linha, opacidade diferente, agora usar uma cor diferente que os outros artistas, eu posso usar uma linha verde, posso usar uma linha azul. Então, eu vou utilizar essa linha um pouco opacidade. Eu vou puxar um pouquinho pro roxo. É por aqui. Beleza. Tranquilo. Então agora a gente já consegue ver um pouco menos forte nossa linha. E agora eu vou escolher uma cor base para o nosso personagem. Eu vou escolher uma cor base, no caso eu vou começar pela cor da pele do personagem. Eu selecionei a cor base do personagem, eu poderia novamente vir aqui, usar o balde de tinta. Eu desliguei aqui por conta do meu Sample All Layers. Se eu tivesse feito aqui, ele ia bloquear. Como eu não quero isso, eu quero pintar tudo, então eu vou dar o Shift Del aqui, que é a minha ferramenta que eu uso. Ou seja, nas próximas vezes que vocês virem eu preenchendo a cor só, eu só estou usando o controle Shift Del. Beleza? Eu tenho a cor base do nosso personagem. Uma coisa que eu utilizo muito na hora de pintar é o laço. Então vou ensinar vocês também a usar essa ferramenta. O laço, se ele tiver nesse formato aqui, o laço poligonal, ele só vai servir clicando. Ele só funciona clicando. Beleza? Daí, se você aperta Alt,
ou Shift, dependendo de qual é o seu computador. No caso eu estou usando o Mac, então no caso vai ser o Option, mas eu creio que é o Alt no PC. Ele vai ser uma reta e quando você apertar o Alt e você arrastar, ele vai poder servir para você ser livre. Em geral eu uso mais livre do que o laço reto, então eu deixo ele livre e aí quando eu quero, enquanto eu estou riscando, eu clico no Alt e aí eu posso usar ele reto. Beleza? E eu uso isso para fazer o preenchimento do meu personagem. Então eu vou escolher uma cor aqui e vou começar a preencher boa parte dele. Eu não gosto de usar o balde de tinta porque às vezes ele não, como minha linha, ela, por mais limpa que ela esteja aqui, ela não é perfeita, então ela é cheia de imperfeições. E então eu prefiro ser livre aqui nesse caso. Aqui eu acabei de fazer isso aqui para mostrar para vocês outra ferramenta, que é o Clipping Mask do Photoshop. No caso aqui eu preenchi eu tive cuidado com essa parte interna e a parte externa eu não tive cuidado, eu só preenchi. Mas o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui, vai clicar com o botão direito na camada e vai clicar em Create Clipping Mask. Ou então criar máscara de alguma coisa que vocês vão achar aí no seu Photoshop em português, vai ter aí criar máscara de alguma coisa. Mas então, esse Create Clipping Mask, ele faz com que tudo que eu desenhe na camada de cima, e que tem essa setinha, ela seja forçada a interagir com a camada de baixo de uma forma que ela tem que estar sempre dentro da camada de baixo, de alguma forma. Então, como eu cliquei aqui, essa camada vai estar sempre linkada, ou seja, essa camada aqui eu só vou poder riscar dentro do que eu já risquei na camada de baixo. Vamos continuar fazendo. Outra coisa, eu faço com laço, mas vocês poderiam estar fazendo com brush também, para quem preferir. Eu só prefiro com laço. Tem muita gente que prefere fazer com o brush, não tem problema. Desenhar tem que ser um processo divertido, se você, sim, em geral, sabe? Então, se você não está curtindo o seu processo, procura outro. Sempre tem jeito diferente de fazer as coisas. Eu dou um zoom grande aqui justamente para eu conseguir pegar essas bordinhas bem aqui, para não tentar não passar muito. Daí eu tô sempre dentro dessas bordas aqui. Novamente eu falei, você pode usar seleção, outros artifícios para preencher isso aqui de outro jeito. Mas como minha linha não é tão perfeita, eu prefiro não usar porque aí eu tenho controle do meu desenho até o final. Do que se eu usar o balde de tinta e acabar não ficando tão como eu queria. Beleza, selecionei, Shift Del, preenchi, tranquilo, vou fazer isso. Eu tento utilizar o mínimo de camada possível, nesse caso eu tento fazer tudo que não se encosta diretamente, eu tento botar na mesma camada pra gente evitar. No caso o cabelo, aquilo ali, vou ver se eu faço colar também, vou fazer aqui esse espelhinho aqui, tô fazendo aqui também. Lembrando, tô fazendo tudo da mesma cor porque não importa, no final das contas eu vou mudar tudo. Beleza? Isso aqui é mais questão de o que eu vou utilizar como base para pintar. Agora eu vou criar uma camada embaixo dessas aqui, justamente porque e ainda dentro do Clipping Mask. Porque daí agora eu consigo fazer mais fácil, ou seja, eu não tive que ter muito cuidado. Por quê? Porque a parte de cima tá isso aqui e a parte de dentro tá o geral. Então foi bem fácil fazer isso justamente. Eu gosto de usar esse processo bastante. Beleza, deixa eu voltar para a camada de cima porque ainda tinha mais coisa que eu conseguia preencher ali dentro. Agora aqui, em vez de usar seleção, eu vou usar um brush redondo que vai ser mais fácil para eu preencher essas bolinhas aqui do que eu fazer uma seleção mais perfeitinha, redonda.
Vou adicionar agora uma variação de cor no personagem, como eu geralmente faço nos meus personagens. Mas novamente, cada artista tem seu estilo, você não é obrigado a seguir. Isso aqui é justamente... Eu estou usando minhas cores, no caso, até a paleta de cor, no caso. Cada artista tem uma paleta de cor, cada artista tem o seu estilo, cada artista gosta de coisas diferentes. Então, eu quero que quando vocês olhem esses vídeos que a gente está aqui passando na escola, que vocês tentem entender que cada artista pode desenvolver o seu estilo, e isso é o ideal no caso. Então, é tentar entender como a gente faz para poder aplicar no seu próprio desenho. Não ter que imitar explicitamente tudo que a gente ensina aqui. Tanto é que a gente sempre fala, tem milhares de formas de fazer isso. Como eu falei pra vocês, tem hora que a gente usa o laço, tem hora que a gente pode usar a Pen Tool, você pode usar... Igual aqui, especificamente com isso aqui, eu vou querer dar fazer uma transição desses elementos. Aí eu tô pegando esse pincel, que ele tem uma certa opacidade, se eu usar ele fraquinho, olha. Justamente para fazer essa transição. Não gosto muito de usar brush para fazer essas coisas. Vou voltar ao laço e depois eu verifico como eu resolvo. Como eu disse, não tem um jeito específico de fazer. É só como você tá como você se sente melhor fazendo. E no caso, assim, às vezes você pensa, pô, mas tal método é mais rápido. Talvez o método seja um pouco mais rápido, mas se você se acostumar a fazer, qualquer um desses pode ficar muito rápido. Então, tipo, se você curte um processo, tipo, não precisa ter muito medo de você pegar ele não, porque, como eu falei, você vai fazer isso pro resto da vida. Então é bom que você faça de um jeito que você não fique puto, se chateie. Então, fiz isso com brush, fiz isso com pincel, quer dizer, com laço, aí vim aqui, fiz isso com brush. Então, sei lá, cara, se diverte enquanto você estiver fazendo, tá entendendo? Se vocês tiverem também mais opiniões, mais opções de coisas que vocês querem aprender, coloquem aí também, comentem, postem dúvidas, postem comentários, postem comentários, comentem comentários, olha que coisa legal. Mas postem suas dúvidas, postem coisas que vocês querem aprender, postem coisas que vocês curtiram, postem também alguma coisa que vocês não curtiram, coisas que vocês esperam ver, qualquer coisa pode trazer pra gente que a gente vai tentar resolver o máximo de coisa possível por aqui também. Não se esquecendo também que a gente tem os nossos cursos completos, que eles são, no caso, que eles têm duração de 4 ou 6 meses, dependendo do curso, com os professores da escola. Eu sou professor especificamente de Character Design, em breve a gente vai ter o curso de Character Design online. Estou adicionando em locais aleatórios justamente essa questão dessa doença. Vou pegar um pincel que é esfumaçado, ó, se vocês verem. Ó. É um pincel que ele não é muito duro no caso, ele tem essa transição suave. E vou verificar se eu faço justamente mais uma transição mais suave aqui dessas partes aqui. Da cor, transferindo dessa cor de pele para a cor da pele. Fiz mais do que eu queria aqui em cima.
pensando em fazer talvez o cabelo da mesma cor que a pedra também, como se o cabelo fosse também de pedra. Eu nem defini na verdade a cor da pedra também, tô escolhendo aqui. Não sei se eu vou querer mais escuro um pouco. Eu não sei também se eu vou querer a pedra especificamente dessa cor. Talvez eu traga pro marrom para ser mais entendível que é uma pedra. Novamente, se eu tô fazendo isso aqui marrom, eu vou ter que mudar a cor do que tem embaixo, para não misturar tanto. No caso, isso aqui. Em geral, eu busco cores que tem contraste. Eu tô escolhendo aqui o azul, mas eu também escureci, porque eu queria que o azul fosse mais escuro do que o que tá ali na pedra também. Esse aqui, como eu disse mais cedo, que eu queria mudar de cor. Já tinha desde o início a noção que eu queria fazer isso aqui branco. E daí eu mudei agora, finalmente. Tem a calça. Eu tenho o cordão também, que eu quero fazer ele de ouro. Então vou pintar de amarelo. Só que se você for ver, eu pintei ele de um amarelo relativamente escuro. Porque assim eu consigo o contraste. Se eu pegar esse amarelo agora bem forte e fazer o brilho. Beleza. Agora eu quero mais ouro, mais detalhes. Vou fazer aqui agora justamente essa camada aqui. Opa, ficou errada. Eu estou usando aqui ó, o conta-gotas, ou seja, quando você está usando o brush e você aperta o Alt, você também ele vira do brush passa para uma ferramenta de conta-gota. Eu escolhi essa cor e eu vou reutilizá-la aqui. Escolha de cor é uma coisa muito complicada porque vem muito de referência, de quais são suas referências. Assim como desenho, a gente aprende às vezes muito copiando o desenho dos outros, a gente aprende cor muito copiando também e vendo o que a gente gosta mais ou menos. O seu gosto de cor e do resto das coisas nunca vai ser igual dos outros, então você copiar as coisas por copiar não é muito interessante. O interessante é justamente o quanto você consegue trazer do seu gosto para aquilo. E que se você ver, essa camada está trancada. Ou seja, o que é uma camada trancada? É um tipo de máscara, igual aqui. Ó. Vou fazer uma seleção aqui e preencher. Se eu riscar aqui nela mesmo aqui, ela vai vazar. Mas se eu trancar a camada aqui, nesses quadradinhos aqui, aí eu só vou riscar dentro dela. Tá vendo? Tô riscando só dentro dela. Isso que é trancar a camada. No caso, essa camada aqui que eu tô fazendo aqui, essa saia dele, digamos assim, ela tá trancada. Ou seja, eu só vou riscar dentro dela. E aqui eu vou usar isso para fazer esses pelinhos aqui. Beleza. Não tô gostando dessa cor das pedras. Vou trazer uma cor mais... fazer umas pedras mais cinza. Justamente, mais por aqui. E eu quero que ele tenha mamilos. Mesmo que... mesmo que sutis. Então vou fazer aqui os mamilos dele. O outro vai estar mais escondidinho aqui, mas tá aqui assim. A gente faz um mamilão assim, engraçado. Gosto de fazer eles relativamente pequenos. Beleza. Então aqui a gente já tem bastante do nosso personagem. Deixa eu ver se eu adiciono mais algum tipo de textura para a calça dele. Quando eu falo textura, não textura de sentir, mas textura de desenho, de padrão. Tá ótimo. Beleza. Eu falei, eu acho que beleza umas 500 vezes nesse vídeo. Corta isso, Murilo. Murilo é o nosso editor.
Murilo, não corta dizendo que você é o editor não, cara. Deixa isso aí. Deixa o povo te conhecer. O pessoal tem que saber quem tá por trás da edição, essa edição maravilhosa desses vídeos. Show. Show, show. E pra finalizar, aqui ou seja, a gente só tem cores chapadas até agora. Eu criei uma camada por cima de todas, justamente, que é a minha última camada. E vai ser a camada de sombra. Ela vai ser uma camada também que vai... Se essa camada fosse uma camada normal, o que ia acontecer? Se eu pegar uma cor aqui, por exemplo, esse roxo aqui. Se eu usar uma camada normal, ele vai passar por cima de tudo. Menos da linha, no caso, que é a linha que está por cima de tudo, tudo mesmo. Mas aqui ela ia passar por cima de todas as outras cores. Uma camada, quando ela está em multiplicação, ou multiply, ela se soma à camada de baixo. Vou preencher tudo aqui para vocês verem. Ou seja, ela não passa por cima, ela se mistura. E é diferente dessa camada também se ela tivesse normal. Se essa camada tivesse normal, eu diminuísse só a opacidade para dar uma misturada, ela ia diminuir a opacidade, mas ela ia se somar exatamente com a cor de cima. Ou seja, é como se tivesse um plástico em cima. Diferente da do multiply, que quando está em multiplicação, ela se soma não só a cor, mas o valor. E o valor é o que? É quanto a cor é escura ou não. Tanto é que essa é uma camada que só funciona com cores que elas são escuras. Quanto mais fraca a cor, quanto mais baixo o valor da cor, ou seja, quanto mais perto do branco ela for, menos ela aparece. Então beleza, vou escolher no caso essa aqui que eu já peguei aqui, vai servir. E vou aqui nessa camada fazer as sombras. Sombra é outra coisa assim, como desenho, assim como na noção de anatomia, vai mudar do jeito que cada um faz. Porque cada um percebe a tridimensionalidade de forma diferente. Aqui eu estou mostrando justamente como fazer, porque daí vocês podem aplicar no desenho de vocês. Estou fazendo uma luz projetada que vem de cima. Relativamente simples. Eu lembrei que eu queria fazer uma barba nele. Eu vou voltar para fazer isso depois. Provavelmente eu vou usar até a camada Multiply para fazer isso também. Aqui a projeção desse braço no outro. Esses braços projetando embaixo. O bom de trabalhar com sombra projetada é porque é relativamente mais fácil de fazer, porque você tem as indicações mais simples dos planos. Então eu acho relativamente mais fácil de sombrear. E tem gente que acha que é mais fácil você fazer uma cor chapada do que uma renderizada, mas eu acho às vezes fazer a chapada mais difícil, porque aqui você vai ter que estilizar a luz. Eu acho mais fácil fazer a luz um pouco mais próxima do que ela é de verdade, digamos assim. Porque no caso aqui eu não estou usando nenhuma transição. Transição que eu falo esse tipo de coisa aqui, ó. Cadê? Aqui, se eu desse uma esfumaçada aqui. Eu não estou usando esses esfumaçados, ou seja, todas as cores elas estão duras, ou seja, eu vou ter que fazer isso de forma mais inteligente possível, que isso não fique estranho. Por isso que eu acho mais difícil. Se você clica com Command ou com Ctrl na camada que você... numa camada específica, igual aqui eu estou fazendo essa sainha dele. Ele automaticamente ele seleciona aquela camada, ou seja, ele vira uma máscara de seleção. Só que no caso aqui, o que eu quero pintar está embaixo disso, então eu venho aqui, selecionar e inverter. Então agora eu estou pintando tudo que não é aquilo. Aí daí eu vou fazer essa minha sombra aqui embaixo da saia, aqui, dessa saiota dele.
Show. Bacana. Massa. Tranquilo. Agora eu vou ver se eu adiciono alguma transição aqui na pele dele. Em questão de degradê aqui. No caso eu vou criar em cima da camada dele. Eu vou jogar em Multiply também. E eu vou testar alguma coisa aqui. Talvez eu não use. Mas como eu falei, é sempre testando e vendo se o que você acha que funciona ou não pra você. Quero adicionar essa variação, mas eu vou deixar bem baixinha, pra quase não ter diferença. Beleza, e agora eu vou escolher aqui a cor da sombra novamente. Eu acho que eu quero ela um pouco mais fraca. Talvez mudar aqui, ó. Você tem noção que eu não tô nem vendo a cor da sombra direta. Eu tô só vendo qual é o efeito que ela tem no meu desenho. Aqui eu tenho essa sombra um pouco esverdeada, claro que provavelmente deve estar azul ali, se está misturando com o meu vermelho, tá ficando meio verde. Mas eu posso definir aqui o que eu quero. Então eu vou criar um pouquinho mais fraco, um pouco mais saturado. Essa aqui é a barra de saturação, essa barra de cor e essa barra de valor. Quero ela mais fraca, mais saturada, ou seja, eu quero ela mais colorida. Eu vou ficar aqui no intermediário entre o azul e o vermelho, mais ou menos. Então como tá agora. Eu não tô curtindo. Beleza, deixei ela mais saturada e eu vou diminuir um pouco essa projeção do queixo aqui que tá me incomodando. Então, lá embaixo. Eu acho que tá funcionando bem. Beleza, vou botar ele normal aqui para poder selecionar essa cor. Trouxe para multiply de novo. Vou fazer uma sombra aqui projetada no chão. Só para o nosso personagem estar pisando em alguma coisa nesse espaço imaginário. Massa. Uma coisa que eu gosto às vezes de fazer para dar uma saturada na cor, porque eu gosto de cores saturadas, eu aperto nesse comando aqui que é Ctrl Alt Shift E. E daí aqui eu tenho uma cópia de todos os desenhos aqui em cima. Então todas as camadas agora estão misturadas aqui nessa camada. E daí eu venho aqui em filtro, blur, borrar. Eu venho nesse blur, Gaussian Blur, ou não sei o que gaussiano, alguma coisa gaussiano, galera, me ajudem. Mas é alguma coisa gaussiano, não vai ter outra coisa gaussiana no blur. Daí eu dou uma borrada só o suficiente para não ver muito bem o personagem. Eu venho aqui e jogo isso para overlay, só que vai ficar estourando minhas cores. Então eu venho aqui e diminuo essa opacidade aqui, contanto que eu achar que fique interessante o meu personagem. Dou Ctrl U aqui para escolher um pouco as cores também. E aqui no caso eu diminuí porque estava muita luz, muito forte, então eu quero que ele fique um pouco mais escurinho. Beleza, eu tenho meu personagem. E no final, eu também gosto de fazer isso aqui justamente. Eu criei uma cópia de novo e eu venho aqui em Filter, Sharpen, Unsharp Mask. E o que isso faz? Isso aqui serve para o meu personagem, para as minhas linhas ficarem mais definidas. No caso, esse aqui está em 69 e 2.3 e eu gostei do quanto ele ficou. Então, vou deixar ok. Vocês podem ajustar o tanto que vocês quiserem. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar a diferença que ela faz. Aqui é o personagem sem e aqui ele com. Ele deixa as bordas em evidência. Isso é bom também, às vezes, para impressão, que às vezes você imprime, o seu desenho parece que está meio borradinho e tal. Então, isso é interessante. Então, esse é o nosso personagem que a gente fez aqui na nossa aula, pessoal. Espero que vocês curtam. Essa foi a nossa última aula de Character Design aqui no canal, especificamente do Workbox. Então, fique ligado nas outras aulas do Workbox. Espero que vocês curtam. Deixem um like aí, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada nas redes sociais e lembre-se de estudar, galera.
Espero que tenham curtido, deixem suas críticas e pedidos de mais aulas, por favor. E para quem ficou com gostinho de quero mais, em breve a gente vai disponibilizar o curso online de criação de personagens. Então segue a gente nas redes sociais. Valeu, falou!